Chegou a hora da entrevista do dia aqui no Jornal Eleitoral. Hoje vamos falar sobre direito previdenciário, inclusive sobre algumas mudanças. Tem uma nova lista de doenças relacionadas ao trabalho. E para esclarecer esse tema, eu converso com a advogada Maria Faiolk. Tudo bom, Thiago? Boa tarde, seja Boa bem-vinda tarde, mais obrigada. uma vez ao Jornal Eleitoral. Tudo bom? Obrigada, tudo bem. Maravilha. Maria, eu queria que você me falasse para mim e para as pessoas que estão assistindo em casa, o que é o direito previdenciário? Boa tarde. Boa tarde. Direito previdenciário, na verdade, a gente cuida, estuda, né, de questões da previdência social, ou seja, das aposentadorias, dos benefícios previdenciários, né? E também uma parte da assistência social, que são aqueles benefícios, né, para as pessoas carentes e tudo mais. Então, é muito interessante as pessoas entenderem que também tem tanto aquela parte do custeio, Certo. né? Ou seja, a parte da contribuição, da arrecadação, então o direito previdenciário também, ele lida com isso, né, desde o início da arrecadação, do processo de contribuições e tudo mais, né, que é um pequeno ramo ali também do direito tributário, até as questões previdenciárias, os benefícios previdenciários, né, que são a proteção do trabalhador. Então, é um ramo do direito que ele acaba enveredando também pelo tributário, pelo trabalhista. Certo, e quem tem direito ao direito previdenciário que pode acessar? Todos? Todos os trabalhadores brasileiros ou até mesmo pessoas que não trabalham, porque hoje em dia nós temos dois tipos de segurados. Nós temos os segurados obrigatórios, né, e os facultativos. Quem é obrigatório? Quem trabalha, quem ofere renda, quem ganha o seu dinheiro do trabalho. Então, isso vai CLT, quem tem carteira assinada, o empresário, o autônomo, né, o cooperado, né, todo funcionário ou pessoa que trabalha por conta é um segurado obrigatório. Então, ele é obrigado, por lei, a contribuir. A gente sabe que muitas vezes não contribui, né? Tem muito autônomo, pessoa que acaba fazendo bico e acaba não contribuindo. Não contribui, mas pela lei é obrigado. E nós ser. temos os segurados facultativos. São aquelas pessoas que não têm renda, que não recebem nada do seu salário. Mas eles podem contribuir de forma facultativa, eles não são obrigados a contribuir. Quem são essas pessoas? As donas de casa, os estudantes, ou até mesmo uma pessoa que é inválida, né? Às vezes você tem alguma pessoa na sua família que tem uma deficiência, não trabalha, não pode trabalhar, mas ali o pai, um familiar quer contribuir para que essa pessoa no futuro tenha uma aposentadoria. Ou até mesmo uma pessoa que tem ali um herdeiro, uma pessoa que vive de renda, né? Não tem trabalho, mas ele pode ali também contribuir. Então hoje nós temos esses dois tipos de segurados. Maria, agora falamos dos trabalhadores, eu queria saber quais são os critérios para que esses trabalhadores entrem nessa lista dessas novas patologias que entraram agora nesse novo ramo, vamos dizer assim, essas novas regras. Só para as pessoas entenderem, existia um rol de doenças, né, que eram consideradas ali, que poderiam ser consideradas do trabalho. Eram quase 200 doenças e hoje são quase 400, quase que dobrou essa lista com a inclusão. E foi uma grande vitória para o trabalhador, porque as principais doenças que foram incluídas nessa lista são doenças, né, de cunho mental, né? Depressão, aquela síndrome de burnout, que hoje está muito, né, falado, que é aquela coisa da pressão do trabalho, esgotamento no trabalho, alcoolismo, ansiedade. Por exemplo, uma coisa que me surpreendeu quando eu vi a lista, até o vício no café, pessoas que consomem muita cafeína. No café, né? Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Verdade. Porque é uma realidade, Thiago. Quantas pessoas, às vezes, elas trabalham num ambiente tão estressante, né? Às vezes, pessoas que trabalham noturno, né? Dão plantão, a pessoa vai se entupindo ali de café e tudo mais, acaba criando um vício, né? Então, a grande vitória do trabalhador foi a inclusão de doenças que antes não eram consideradas, porque como você vai provar, por exemplo, que você adquiriu uma depressão em função do seu ambiente de trabalho? Verdade. Né? Então, hoje a perícia, o perito do INSS, ele tem mais liberdade em função dessa inclusão dessas doenças aí nessa lista, ele tem mais liberdade, por exemplo, de entrevistar aquele segurado, conversar, entender a história dele e concluir que aquela depressão, por exemplo, ele adquiriu
no ambiente de trabalho, né? A pressão, às vezes o esgotamento mental. A gente sabe que hoje tem muitas profissões que acabam gerando esse tipo de doença. Sim. Então, é uma vitória para o trabalhador. E além de ser uma vitória para o trabalhador e essa inclusão, isso vem também, por questões trabalhistas, uma outra vitória. Por quê? Isso garante estabilidade no emprego quando ele retorna, né? Que antes, por exemplo, um funcionário se afastado por depressão, o patrão fala, não quero mais. O cara volta do INSS, ele manda embora. Se for considerada doença do trabalho, ele já tem uma estabilidade mínima de 12 meses. O período de afastamento, nesse período que ele fica afastado pelo INSS, o patrão também é obrigado a recolher o fundo de garantia. Então, tem algumas coisas, né, que vêm ali a acrescentar e a melhorar para o trabalhador que sofre desse problema. Maria, a pessoa está passando por um problema no trabalho, enfim, como é que entra com o processo, como é que faz, como é que é o beabá, vamos dizer assim, a pessoa não está legal, ela quer se afastar. O trabalhador, como é que tem que ser? Primeira coisa, né, a pessoa que está incapacitada para o trabalho, ela precisa ter laudo, ela precisa ter atestado. Então, ela precisa estar fazendo o tratamento, procurar um médico, pode ser um médico do SUS ou um médico particular, a Previdência. Uma outra coisa que é muito importante a gente falar para o pessoal de casa, muita gente acha que para você dar entrada no INSS, por exemplo, pedir um auxílio-doença, você é obrigado a ter um laudo ou um atestado público, de uma instituição pública. Certo. Não é. Você pode sim, um médico particular, não importa, qualquer instituição médica ou consultório, seja público ou particular, tem o direito de laudar esse trabalhador. Esse trabalhador que for afastado, ele vai apresentar isso na empresa. Olha, tenho aqui meu atestado, eu não posso mais trabalhar por isso e por isso. Se é uma empresa, se ele trabalhar, ele é CLT, ele trabalha numa empresa, né? Ele vai, os 15 primeiros dias a empresa paga esse afastamento, do 16º em diante, ele é transferido para a Previdência Social, para o INSS. E aí o INSS vai fazer uma avaliação, né, por um perito próprio do INSS, e esse perito que vai determinar se ele vai ou não ser afastado desse 16º dia em diante, e vai determinar o tempo de afastamento, porque o médico desse trabalhador, ele sugere, né, ele tem que descrever no laudo o CID, que é aquele Código Internacional de Doença, ele tem que descrever, olha, qual o tratamento esse trabalhador está passando, olha, ele está tomando tal medicação, ele está fazendo terapia, ele descrever, e ele faz uma sugestão média de afastamento para que ele melhore, para que ele se recupere. E o perito do INSS, ele pode acatar ou não esse período. Isso é exclusivo do perito. Então, o perito, acatando, esse trabalhador vai para a Previdência. É importante também esclarecer que muitas vezes, tanto que é uma das reclamações aí recorrentes, muitos segurados não conseguem o afastamento, né? O perito acaba não afastando. Aí, nesses casos, aí precisa realmente procurar o judiciário, procurar um advogado especialista e entrar na justiça. Certo. Maria, para a gente encerrar, você acredita que essas novas mudanças, as mudanças de regra, se devem à pandemia? Por causa da pandemia? Ou não, já é um movimento que... Olha, era um movimento que já há muito tempo era muito questionado, assim, por que não se inclui, por exemplo, as doenças mentais, essas doenças que muita gente, infelizmente, acha que é frescura, né? Até hoje tem gente que acha que alcoolismo é sem vergonhice, ou que, por exemplo, depressão é frescura, e não é, é comprovado. Então, essa lista ela foi baseada em pesquisa médica, né, em estatísticas, então é muito importante a gente esclarecer isso. E, de certa forma, essa inclusão beneficia o trabalhador, por quê? Porque agora as empresas, principalmente aquelas empresas que acabam ali, né, pressionando muito os seus funcionários, não cuidando da saúde mental dos funcionários, as empresas agora vão falar, opa, né, a gente tem que agora começar a se preocupar com isso, né? A gente já sabe que muitos departamentos de recursos humanos já estão se movimentando, né, com contratação de psicólogos, né, para as empresas maiores, né, cuidando da saúde mental desses trabalhadores justamente para que esse número não cresça, porque crescendo o imposto também da empresa aumenta. Maria, quero agradecer demais a sua participação. Eu que agradeço, Thiago. Nosso Obrigada. Tempo, infelizmente, é curto, mas o assunto é muito importante. Obrigado. Obrigada a você.